Oi, nós somos da equipe 3 e vamos apresentar sobre os desastres ambientais, mais especificamente sobre a barragem de Mariana. Bom, e a gente vai começar explicando um pouquinho sobre o que são desastres ambientais e quais são os tipos. Desastres ambientais são eventos que afetam negativamente uma sociedade ou ecossistema em algum nível, e ele é dividido em dois tipos. Os desastres ambientais causados pela natureza, né, e os de ação humana. Desastres naturais são aqueles que ocorrem sem a intervenção do homem, como, por exemplo, os furacões, terremotos e tsunamis. Desastres com a ação humana são aqueles que acontecem pela ação humana, como, por exemplo, acidentes nucleares, rompimento de barragens e derramamento de petróleo. O desastre de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015 e foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Bom, esse acidente ele foi provocado pelo rompimento da barragem do Fundão, que não conteve os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava no seu interior. Essa barragem ela era usada para guardar os rejeitos de minério de ferro explorados pela empresa Samarco. E a lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem. Bom, e nessa tabela a gente tem alguns números da tragédia, como por exemplo, a quantidade de lama aqui fala que são 62 milhões de metros cúbicos. As cidades atingidas foram 41, as vítimas fatais foram 19, famílias desabrigadas foram 600, vegetação destruída foi 1.468 hectares, peixes mortos é mais de 14 toneladas, índice de desemprego na região foi de 23,5%. Processos judiciais contra a Samarco, a Vale e a PHP são 22, e a previsão da recuperação do meio ambiente é no ano de 2032. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a Samarco, a empresa que foi responsável pelo desastre. A Samarco é uma empresa brasileira de extração e beneficiamento de minério de ferro criada em 1977 e administrada pela brasileira Vale e anglo-australiana BHP Billiton. A empresa gera cerca de 3 mil empregos diretos e cerca de 3,4 mil empregos indiretos no Brasil, e teve um lucro de 2,2 bilhões de reais em 2014. E após o desastre, a empresa foi multada pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, em 250 milhões de reais. Contudo, em 2017 só havia pago cerca de 1% desse valor. Bom, eu vou falar sobre a autoexploração da Samarco. A empresa inovou a exploração do minério de ferro utilizando minerodutos, que são túneis para transportar o material extraído das montanhas de Minas Gerais. Só em 2014, a empresa alcançou 30,5 milhões de toneladas anuais. Para extrair o minério de ferro, é preciso separá-lo da terra e eliminar os resíduos. Nesse processo, as empresas devem adequar esses dejetos em barragens apropriadas, seguindo as normas de segurança. Mas, após o desastre, a empresa alegou que seguia rigorosamente as regras e que as barragens passavam periodicamente por inspeções governamentais. Porém, há suspeitas que várias licenças ambientais e fiscalizações tenham sido aprovadas como troca de favor da empresa aos políticos interessados em financiamento nas suas campanhas eleitorais. Bom, 4 anos depois, o rejeito de minério ele ainda não foi totalmente retirado de Bento Rodrigues. É o distrito de Mariana que foi mais destruído pelo rompimento. E de acordo com a Renova, será impossível remover toda a lama. A construção do novo distrito de Bento Rodrigues está atrasada e a previsão era de que as obras das 225 casas fossem entregues em agosto de 2020, mas passou para dezembro. E a construção das casas começou em agosto de 2019. A Justiça Federal ela determinou que a Samarco pagasse a indenizações aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Em 2015, em Mariana, Minas Gerais, as decisões proferidas nos dias 1º e 9 de julho foram tomadas pela
12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, e os valores das indenizações variam entre R$ 23.980 e R$ 94.585. 5 anos após o ocorrido, foi pago a indenizações às famílias afetadas e desde Minas Gerais até o estado do Espírito Santo, pagando também um auxílio. Bom, eu sou o João e vou falar um pouquinho sobre o que são os recursos naturais. Os recursos naturais são aqueles que o planeta oferece sem necessidade da intervenção humana. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência, mas se forem consumidos em ritmo muito rápido do que a sua regeneração natural, ou como acontece atualmente, eles podem acabar. E quais são os recursos naturais? Existem dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. O primeiro são os inesgotáveis, como a radiação solar, ou a sua renovação é relativamente rápida, como o caso é o da biomassa. E os não renováveis, que são recursos que existem na natureza de forma limitada, uma vez que a sua regeneração demora muitos anos, tais como os minerais e os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o gás natural e o carvão. E as consequências da superexploração dos recursos naturais são as consequências ambientais, como o desaparecimento dos habitats essenciais para a fauna e flora, ou seja, a extinção de várias espécies, e para a saúde, que se não cuidarmos das florestas, haverá menos sumidouros de carbono e, portanto, mais poluição no ar. E soluções para combater a superexploração dos recursos naturais são preservar o capital natural, que é restaurar ecossistemas deteriorados e seus serviços, e expandir de forma significativa a rede global de áreas protegidas, e melhorar o sistema de produção, que é gerenciar os recursos de modo sustentável e potencializar a produção de energia renovável. Bom, o impacto ambiental de Mariana, ele afetou completamente o ecossistema. E o rompimento da barragem do Fundão, ela liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. E além de causar morte no interior dos rios, a lama, ela provocou a morte de toda a vegetação próxima à região. E uma grande quantidade de mata ciliar foi completamente destruída. Os resíduos da mineração, ela também afetou o solo, causando sua desestruturação química e afetando o pH da terra. Essa alteração no solo, ela dificulta o desenvolvimento da espécie que viviam ali, modificando completamente a vegetação local. O impacto mais perceptivo no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes que sucumbiram em razão da falta de oxigênio na água e da obstrução de suas brânquias. E além da morte de peixes, micro-organismos e outros seres vivos também foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar. E em alguns ambientes atingidos, entretanto, não é somente a morte de organismos vivos que afetou os rios da região. A quantidade de lama liberada ela provocou o assoreamento, o desvio pela mineração, que ela é uma causadora de vários impactos ambientais no Brasil. O pequeno garimpo irregular ele pode provocar contaminação, principalmente por mercúrio, nas águas de rios, lagos e também no solo. Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil é o Pará, que tem a extração de bauxita, cobre, manganês e ouro e níquel. E Minas Gerais, que tem a extração de ouro e manganês, e Goiás, que tem a extração de níquel e cobre. Também, segundo, tem a agropecuária, que ela tem causado impactos ambientais significativos no Cerrado, no Pantanal e na floresta amazônica. Grandes áreas verdes elas têm sido desmatadas para a criação de gado e plantio de soja. Esses problemas eles têm prejudicado muito os ecossistemas dessas regiões, além de diminuir as áreas verdes que deveriam ser preservadas, mas não são. E alguns climatologistas eles afirmam que o desmatamento da floresta amazônica ela pode estar relacionada com a diminuição das chuvas na região sudeste do Brasil. E alguns exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil é o sul da Amazônia, o norte do Pantanal, o Mato Grossense e norte do Cerrado. E por último também temos a extração de petróleo, que essa atividade ela é intensa no litoral sudeste do Brasil e acidentes em plataformas de petróleo ou navios petroleiros
Eles podem provocar sérios danos ao meio ambiente, como, por exemplo, a mortandade em larga escala de peixes, aves marinhas e outras espécies de animais marinhos. Como diminuir os desastres? Primeiro tópico, reflorestamento das áreas devastadas, economizar água, evitar consumo exagerado de energia, a separação correta dos lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, evitar compras compulsivas e consumir só o necessário, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas e o uso consciente dos recursos naturais e conscientização das gerações futuras. Bom, agora eu vou falar sobre os rejeitos do desastre, né? Os rejeitos encontrados na lama eram água e o óxido de ferro. O óxido de ferro, ele também pode ser chamado como óxido férrico, também conhecido como hematita, óxido de ferro vermelho ou simplesmente como ferrugem, que é o que a gente mais conhece. Ele é um composto químico com a fórmula Fe2O3, possui propriedades paragmáticas e o óxido férrico pode ser também obtido pela reação de óxido-redução. No caso, ele foi reduzido, né? A reação é 4Fe mais 3O2, que dá igual a 2Fe2O3. A maneira com a qual a gente pode neutralizar ele é com a ação do ácido clorídrico, porque acaba fazendo uma reação de neutralizar o óxido de ferro, que ele é um óxido de metal, né? E ele é um óxido base. Então, para neutralizar, utiliza-se um ácido, no caso, o ácido clorídrico. Bom, como todos sabem, muitos trabalhadores morreram nesse acidente de Mariana. E a grande maioria deles morreu porque o sistema de alarme, que era um sistema de som, não foi muito eficaz. Porque, como tinha muitas máquinas trabalhando naquele momento, ficou difícil para eles escutarem o som. E quando eles perceberam o que estava acontecendo, já foi tarde demais e eles não conseguiram fugir. Então, eu criei esse sistema lá no Tinkercad, que é um sistema de luz e que vai ter três componentes nele, que é a placa de Arduino, os resistores e o LED. O LED vai funcionar como fonte de luz e eu vou explicar mais sobre ele no próximo slide. O resistor ele vai servir para segurar a corrente elétrica, porque se não tivesse ele, muito provavelmente o LED ele iria queimar. E a placa de Arduino vai servir para ligar os componentes e como fonte de energia. E como funciona esse sistema? Quando está prestes a acontecer o desastre, o sistema ele liga automaticamente e nos primeiros 10 segundos apenas 4 LEDs acendem. E ao passar esses 10 segundos, os 4 LEDs que acenderam se apagam e os que estavam apagados se acendem. E isso acontece sucessivamente durante um determinado tempo. É um sistema bem simples, mas que se ele tivesse sido usado lá naquele dia, provavelmente tinha salvo muitas vidas. Agora eu vou explicar como funciona um LED. Um LED ele é um diodo emissor de luz composto por 6 componentes: um terminal catode e o anodo, um copo refletor, um LED chip, uma solda de ouro e a lente epóxi. Os dois terminais eles vão servir para receber a corrente elétrica. O terminal anodo é o polo positivo, o terminal catode é o polo negativo. O fio de ouro ele vai servir para ligar os dois terminais ao LED chip. E o LED chip é a parte mais importante do LED porque é ali que vai se gerar a luz. O copo refletor serve para dissipar essa luz, porque sem ele a luz seria muito fraca. E a lente de epóxi serve para proteger tudo e para deixar a luz mais forte também. E como funciona um LED? A corrente elétrica vai passar pelos dois terminais, vai passar também pelo fio de ouro, e esse fio de ouro vai mandar uns elétrons para o LED chip. E o próprio LED chip vai criar um fóton ali dentro, que é a luz. E como toda luz, o LED ele tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que a vida útil é muito grande, pode chegar até 50 mil horas de uso. A manutenção é reduzida, porque a vida útil é muito grande. Tem grande eficiência
o manuseio tem mais segurança, suporta maiores impactos, é, é acionada instantaneamente e é mais ecológico. E as desvantagens é que o custo é mais elevado, precisa ter uma mão de obra muito qualificada e a sobreatenção, que é porque como ele precisa de pouca voltagem para funcionar, se a voltagem passa um pouquinho mais para cima, ele já queima. No caso de Mariana. Então, o rompimento da barragem do Fundão, na cidade mineira de Mariana, foi uma violação de direitos humanos de excepcional gravidade. Essa é a conclusão do relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos. No documento, o Conselho destaca que a denúncia do Ministério Público Federal aponta para erros técnicos de implementação e manutenção da barragem, que teriam sido conscientemente manipulados para reduzir custos e aumentar os lucros da Samarco. A denúncia ainda afirma que os danos e mortes foram previstas pela mineradora, que mesmo assim não tomou medidas preventivas. Sobre leis de Newton e grandezas. Então, vou explicar basicamente o que é cada lei de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou como o princípio fundamental da dinâmica, essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. E a terceira lei recebe o nome da lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo ação, recebemos desse corpo a mesma força, a reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentidos opostos. Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele se encontra em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta. Então, agora eu vou falar um pouco sobre força, impulso e quantidade de movimento. Força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica, relacionado com as três leis de Newton. É uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade. Quantidade de movimento é o produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. Trata-se de uma grandeza vetorial e impulso é a medida da variação da quantidade de movimento. Assim como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, o impulso também é. Quando se aplica um impulso a um corpo, sua quantidade de movimento muda. Como as leis poderiam ser úteis e a solução. Então, se o planejamento da barragem fosse feito corretamente, baseado nas leis que eu expliquei anteriormente, nada disso teria acontecido. E com uma administração correta, teria sido feitas manutenções preventivas e também não pensaria só no lucro, mas também iria fazer planejamentos para evitar esse tipo de situação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como nós paranaenses fomos afetados pelo desastre de Mariana. Além do desastre causar morte no interior dos rios, a lama provocou a morte de toda a vegetação próxima à região. Uma grande quantidade de mata ciliar foi completamente destruída. Os resíduos de mineração também afetaram o solo, causando a sua desestruturação química e afetando o pH, que é o potencial hidrogênico da terra. Essa alteração no solo dificulta o desenvolvimento de espécies que ali viviam, modificando completamente a vegetação local. E o Paraná foi mais afetado economicamente, assim como todos os outros estados do Brasil. Bom, concluímos então que a autoexploração, falta de manutenção, vistoria e os
são os grandes causadores de desastres ambientais causados pelo homem, uma vez que esse tipo de exploração seja feita com tanta falta de consciência, podendo causar crimes ambientais. É necessária a diminuição da exploração em excesso, a vistoria frequente, conscientização com a população para prevenção de acidentes ambientais, que afetam todos.